mas é com muito gosto que estou aqui. Vamos então falar aqui das políticas de dados para editores e refletir um bocadinho aqui em conjunto também, portanto, muito a partir do que foi produzido no âmbito do Pabin, e até já foi feito um webinar, mas tentando pôr aqui também essas questões mais no sentido mais prático e refletir um bocadinho sobre a necessidade de ter tanto políticas também e requisitos de disponibilização de dados nas revistas. É sempre importante falar desta maneira, uma política de disponibilização de dados. Acho que é a forma correta de mencionar. Nós falamos de políticas, de dados, de requisitos, etc., mas o que uma revista deve ter é uma política de disponibilização de dados, disponibilização aqui entendida do ponto de vista de abertura ou entendida do ponto de vista da disponibilização até para o processo de revisão por pares. Vamos falar aqui do contexto, das razões, depois dos modelos e dos componentes com exemplos e com reflexões que vocês possam também fazer. Eu acho que a partir do momento em que fomos também vendo os exemplos, vocês também podem complementar um bocadinho. Portanto, as políticas, pode-se dizer que surgem também por boas práticas de ciência aberta, mas há também aqui uma razão pragmática, que é, tem havido cada vez mais agências financiadoras a fazer as políticas de gestão de dados, e mesmo instituições de investigação a apresentarem políticas, normalmente são chamadas Research Data Management and Sharing Policies, e portanto, fica depois um bocadinho, às vezes, crítico a situação de gerir isto na prática e convém que as políticas entre financiadores não sejam muito diferentes, e até já existe um organismo, Science Europe, que tem um documento que fez destes 30 e poucos financiadores no contexto europeu, que alinharam, fizeram uma lógica de alinhamento de políticas, para não haver aqui muitas diferenças entre o que um financiador, por exemplo, regional, a nível europeu faz e o que um financiador nacional exige, não é? Houve aqui a tentativa desse organismo alinhar políticas, e aqui é um pouco a mesma coisa também relativamente aos editores. Convém que não haja um desalinhamento entre os venues onde se publica e o que os financiadores que financiam ciência, que os outputs destes projetos são publicados nas revistas, pois podem correr o risco de ser diferentes. Com o aumento destas políticas, aumenta o risco de potencial confusão com a aplicação de requisitos, e eu acho que é por isso que nós também temos que alguma urgência em agir relativamente a isto. Portanto, se antes só havia políticas mais ao nível do acesso aberto às publicações, agora há muitas políticas. Portanto, a Comissão Europeia é um excelente exemplo. O NIH, o National Institute of Health dos Estados Unidos, vai apresentar uma nova política agora em janeiro de 2023, que expande ainda mais, e depois são tidos como boas práticas a nível internacional. Portanto, há aqui uma necessidade, urgência de agir também a este nível, mas de irmos fazendo também, experimentando um bocadinho o que nós conseguimos fazer. Depois, portanto, os editores estão também, de um modo geral, a aderir também a esta lógica de ter requisitos ou políticas de disponibilização de dados. Está aqui um editorial relativamente recente da Nature, onde eles expandiram a sua política, sempre com este foco, a ideia de que os dados devem ter um papel mais proeminente. Portanto, há aqui uma razão pragmática que eu dava no slide anterior. Portanto, vamos fazer com que haja políticas nas nossas revistas para alinhar um bocadinho com o que os financiadores também estão a fazer, mas vamos também fazer com que os dados tenham um papel mais relevante, que não seja só portanto, a letra escrita, o artigo, a literatura científica que tenha um papel relevante, mas também os dados que podem estar ligados. Portanto, assegurando com isso, ao termos uma política, que há boas práticas de gestão de dados, que depois há identificadores persistentes para os dados, há depósito de dados em repositórios que depois estão ligados às publicações que eu tenho na minha revista, não é? E portanto acho que são estes dois fatores aqui, financiadores e o papel mais proeminente dos dados, que cada vez está a ter mais importância a publicação de dados, mesmo de alguma forma que possa ser limitada.
Pronto, refletindo aqui um bocadinho sobre razões, sobre benefícios, as coisas estão um bocadinho ligadas, e vocês poderão também dar mais e partilhar mais aí no chat, também porque é que vocês estão aqui neste webinar e têm a ideia que até seria importante ter uma política de dados para a vossa revista. Pronto, o contexto da ciência aberta é inevitável, portanto as revistas têm um papel relevante nestas práticas de ciência aberta, mas depois há aqui algumas razões que aumentam a qualidade ou credibilidade da revista. E acho que é importante termos em conta, não é? A questão dos dados está muito associada à questão da transparência, ou a questão do evitar acusações de fraude, ok? E, portanto, aumenta claramente a credibilidade. Eu ter uma política explícita sobre os dados relativamente ao processo de revisão por pares, ou relativamente simplesmente a que eu possa associar um output publicado a um output de dados, acho que aumenta a credibilidade. Contribui neste movimento de ciência aberta para a reproducibilidade, portanto dá ali um plus aos resultados que estão publicados, e depois, também na explicação que eu dava relativamente à transparência, eu acho que também contribui para qualificar não só a disponibilidade dos resultados, mas também o próprio processo de revisão, porque um revisor pode sempre querer aceder aos dados e com isso tendo nós uma política que possa implementar alguns workflows, fluxos de trabalho que possam contribuir para isto é bom. E por último, tornar a leitura também mais rica, não é? Porque hoje está ali o DOI de um dataset, eu ligo a conteúdos mais enriquecidos porque os dados estão acessíveis e estão localizáveis. Acho que estas razões e estes benefícios são alguns importantes. Se vocês quiserem também partilhar aí no chat alguns outros que vocês achem que também consideram relevantes, e por isso estão a ponderar ter uma política, acho que é interessante. Como vocês veem aqui neste print screen aqui de algumas políticas de alguns editores, grande parte dos editores tem já algumas políticas mais robustas, mais simples, mais complexas, falam sempre em Data Availability Policies e é algo que nós podemos trabalhar aqui então. Os três recursos aqui, estas guidelines aqui disponíveis no OSF, que estão aqui à direita, foi uma referência para se produzir o tal toolkit do Pabin e também os resultados já publicados deste grupo de trabalho da Research Data Alliance, que desenvolveu aqui um policy framework para os jornais e para os publishers, para as revistas e para os editores, que foi publicado em 2020. Também é interessante, portanto, podem também aceder aqui a este grupo, tem lá também alguns recursos interessantes do trabalho que este grupo fez. Portanto, é uma coisa importante, nós também temos noção, no contexto da Research Data Alliance, algum grupo de pessoas que, como nós, também está preocupado com esta situação e se juntou para pensar uma estrutura que estas políticas podiam ter, para estarem mais ou menos alinhadas. E, portanto, a base dos componentes que vamos aqui destacar resulta ali muito também das questões da Research Data Alliance, e foi apresentado num toolkit que eu acho que está interessante, que pode sempre ser melhorado, mas está muito interessante, resultou deste projeto Pabin, que agora é um serviço disponibilizado no contexto da FCCN, com suporte de domínio e que vocês podem aceder. Foi feita também uma apresentação em tempos, que algumas das coisas eu vou aqui reusar e referir, portanto está aqui disponível. Este toolkit tinha muito este objetivo de orientar então as revistas, e é o que nós estamos aqui a fazer. Nós vamos usar os 14 componentes que são também sugeridos no framework da Research Data Alliance e que estão explícitos aqui no toolkit. O que é que uma política deve ter? E depois existem os componentes que, ok, se nós quisermos ter uma política
simples, básica de arranque, devemos cumprir X componentes. Se quisermos ter uma política já mais desenvolvida ou uma política mais avançada, devemos tentar compaginar as nossas ações com determinados outro tipo de componentes, que é o que vamos agora especificar. Portanto, há assim um conjunto de componentes associados aos diferentes níveis. Portanto, o toolkit apresenta isto. Eu acho que isto aqui está feito de uma forma interessante. Eu acho que até é mesmo um toolkit, isto é mesmo com base no framework. Tem aqui de uma forma muito explícita os componentes essenciais, que na prática o que eles apontam é a disponibilização e partilha de dados e encorajam a boas práticas. Numa lógica intermédia, portanto, aqui são 13 componentes que têm os essenciais e os facultativos, que estão na linha da partilha, mas já promovem a citação, e têm requisitos de depósito de dados, ok? Não falamos só de disponibilização, partilha e boas práticas, já falamos também disto, mas também citação e requisitos de depósito de dados em sítios específicos são sugeridos. E depois, numa política mais avançada, há as boas práticas, há a partilha, há a citação e os requisitos de depósito, mas também há quase uma obrigatoriedade, uma conformidade com uma política, como uma condição obrigatória para a publicação, para a aceitação de uma proposta de artigo para ser publicado, ok? Há aqui estas diferenças. Portanto, são requisitos componentes essenciais, componentes facultativos, e nós tornamos uma política mais simples ou mais avançada, e sendo que o avançado entramos aqui já num domínio de mandatório, consoante a inclusão destes componentes todos ou não. Mas eu acho que o exercício de nós podemos começar por um conceito de base que é muito bom, e até poder incluir uma ou duas coisas da componente intermédia, eu acho que é passível de ser feito, e o que eu acho que é mais interessante é nós arriscarmos e fazermos alguma coisa. Pronto. Os componentes que aqui são mencionados como componentes essenciais é ter a definição, portanto, a que é que se aplica a minha política de dados, o que é que, em termos de licenças, eu indico, portanto, se eu faço algum encorajamento ou não relativamente às licenças, que suporte relativamente aos dados é que eu tenho. Eu vou já deixar isso explícito aqui com o statement que nós devemos ter associado à política, e o plano de gestão de dados, por exemplo, se os autores são encorajados ou não a partilhar um plano de gestão de dados. São esse tipo de componentes que nós temos. Aqui com as cores, para o básico, para o intermédio e para o avançado, para nós ficarmos com isto mais explícito. O ponto 1, portanto, estava aqui a definição dos dados de investigação, dados aos quais se aplica a política de dados. Nós vamos definir, vamos aplicar a política aos dados que fundamentam os resultados que estão publicados. Depois podemos, nessa política, mencionar as exceções, ok? Dados não necessários ou não abrangidos, o que é que nós podemos ter ali, ou dados, ou podemos também dizer que se integram também aqui na nossa política dados sensíveis e partilhados de acordo com a revista, e nós vamos deixar isso explícito. E, por exemplo, numa avançada, mesmo que eu não vá ter dados, alguns dados disponibilizados, eles estão ao dispor do editor e do revisor para aceder, caso queiram validar algum resultado e na avaliação do paper, não é? A questão do embargo, se temos ali alguns embargos permitidos ou não, ou se temos alguns acordos aqui definidos, ou se não
permitimos de maneira nenhuma um embargo e, portanto, tornamos esta política um pouco mais mandatória. Os materiais que são de informação suplementar, se encorajamos a partilha, se identificamos ali no ponto 5º um repositório, ou sugerimos o uso de um repositório confiável, ou então temos o depósito como uma condição obrigatória, portanto queremos receber um DOI, por exemplo, de um determinado repositório, e, portanto, a situação da citação, em que numa perspectiva simples, em que nós encorajamos, ou se nós obrigarmos, e isso aí já é um requisito comum à intermédia e à avançada, mas basicamente essas coisas também estão um bocado ligadas. Vai ser um pouco, na prática é um pouco ilógico se eu, por exemplo, indicar que devem ter os dados depositados num repositório, não necessariamente abertos, ok? Mas eu vou receber a identificação onde é que ele está, e depois eu vou receber um DOI desse repositório, ou um outro tipo de identificador persistente do repositório uso, e com isso estou a assegurar o depósito num repositório como condição, e também a questão da citação. Os outros componentes: declaração da disponibilidade de dados, portanto, nós temos isto como uma condição básica, ok? No processo de submissão, o investigador assina e tem esta declaração. Podemos encorajar, ou podemos ter isto como um requisito, ok? Depois, a questão aqui um dos outros componentes, o formato dos dados e standards, é eu indicar que eu devo seguir um determinado conjunto de standards que são reconhecidos pela comunidade, ou eu encorajo, ou eu obrigo, ok? Portanto, se eu simplesmente sugerir uma boa prática, é uma política básica. Se eu tiver uma condição mais mandatória, estou a entrar no domínio do intermédio e do avançada. Na partilha obrigatória de dados específicos, portanto, eles têm que estar submetidos num repositório, como eu tenho para uma política mais avançada, por assim dizer, ou eu requero a submissão dos dados listados em repositório de comunidade. Portanto, já entramos aqui num domínio que não é de uma política básica, tal como também a partilha obrigatória de todos os dados, ok? E a questão da revisão por pares. Eu encorajo numa política básica, ou eu mandato numa política mais avançada. Numa política intermédia eu posso eventualmente ter os dados disponíveis. Nós podíamos aqui desenvolver isso um bocadinho mais, mas uma das coisas que eu resolvi fazer foi pôr aqui um exemplo de uma política, de uma declaração, porque às vezes isto aqui aqui, acho eu, que nós entendemos melhor às vezes alguns também dos componentes, ok? E uma declaração de disponibilidade de dados deve assumir diferentes formas, ok? E claro que eu, depois depende aqui um bocadinho, esta declaração que está aqui é para claramente uma política mais do que básica, ok? Portanto, já que entre com componentes de intermédia por causa dos repositórios e com alguma dimensão do avançado, ok? Mas vocês simplifiquem isto, mas nós temos que, se nós tivermos uma política, ok, vamos descrevê-la e temos que ter associada a tal declaração, que é preenchida quando são submetidos os trabalhos para avaliação na revista. E ela assume diferentes formas, é o que está aqui escrito. As declarações de disponibilidade de dados podem assumir diferentes formas, portanto, ou até uma combinação, mas isto na prática, para vermos os componentes na prática, porque eu, se tiver uma política ali um pouco mais que básica, onde eu vou querer saber onde é que estão os dados e que me seja dado um identificador persistente, não é? Os conjuntos de dados gerados durante e analisados durante este estudo, que nós estamos a submeter, estão disponíveis no repositório. Portanto,
se eu tiver uma política intermédia ou mesmo básica, o investigador vem lá dizer isto. Portanto, se for uma sugestão, uma recomendação, ele não é obrigado a dizer que sim, mas se for uma intermédia, ele tem que dizer: os meus dados estão neste repositório, com este DOI ou com este tipo de identificador persistente, e é isto que eu respondo, independentemente se está aberto ou se está fechado, ok? Depois, os conjuntos de dados gerados ou analisados durante o estudo em curso não estão disponíveis ao público, devido a uma razão específica, e ele explica esta razão, mas mas se forem pedidos, e se forem necessários, por um revisor, por exemplo, eu posso dar-lhes acesso, ok? Portanto, vocês estão a ver aqui a dimensão prática dos componentes, não é? Os conjuntos de dados gerados durante ou analisados durante o estudo em curso estão disponíveis junto do autor correspondente, mediante pedido adequado. Portanto, eles não estão no repositório, mas se quiserem aceder, uma pessoa que esteja a consultar depois do artigo ser aceito, ou um revisor, é aquela pessoa que é contactável. Portanto, eu vou pôr isso na política, não é? E na básica, é uma recomendação, portanto, indicar quem é que providenciará o acesso aos dados. O autor correspondente, o autor ou outro, se não for esse, não é? A partilha de dados não se aplica a este artigo, uma vez que não houve dados. Portanto, às vezes é preciso também deixar isso explícito, porque estamos ali a criar problemas, mas verdadeiramente aquele tipo de trabalho que se apresenta ali, um ensaio, etc., não tem por trás nenhum ali dataset interessante que eu tenha usado para aquelas conclusões, e portanto eu digo isso logo quando estou a submeter. E portanto, ao fazer este pico aqui na declaração, estou a obviar as outras coisas todas. Eu posso também dizer que todos os dados que eu analisei, que fundamentam as minhas conclusões, eles até já estão aqui, estão embebidos, ou estão como informação suplementar, estão num anexo, etc. Pronto, depende de como é que eu também tenho montada também o meu serviço editorial nesta parte, mas o Supplementary Data em alguns é previsto, portanto, e aqui eu também posso dizer, ok, usei dados, mas eles não estão em lado nenhum a não ser, mais lado nenhum a não ser no que já consta aqui. E depois, uma questão que também pode ser importante, que é a questão de que eu usei dados de terceiros, ok? Tenho algumas restrições, portanto, não tenho ali um full control, um controle total sobre os dados, e portanto eu tenho que deixar isso também explícito. E até digo ao editor, ok, esta proposta de artigo usa dados que são desta empresa ou deste organismo estatal, etc., tem X, que tem restrições, que não estão disponíveis ao público, mas eu comprometo-me que, porque vocês têm uma política, nós, editores, a pedir pedir a permissão, se o pedido que me chegar for adequado, vá lá. Há sempre esta questão dos dados, quando não estão disponíveis ao público, seja por minhas razões, seja pelas razões de terceiros, eu tenho que fazer depender isto de um pedido razoável, execuível, adequado, chamemos-lhe o que acharmos mais indicado aqui. Ok, eu espero que esta parte da declaração tenha sido útil, porque acho que isto vem aqui depois na prática operacionalizar os componentes que nós estamos a falar. Okay? E a partir de agora, se quiserem, podem também fazer perguntas e fazer comentários. Relativamente a um dos componentes, que é a questão dos períodos de embargo, num nível mais, eu posso permitir períodos de embargo à partilha, a editora permite isso, ou então eu não permito, portanto tem que ter isto definido,
Sinceramente, eu acho que aqui nós temos que ser mais flexíveis nesta parte em que estamos. Portanto, vocês também, ao dizerem que não têm política de dados e que estão interessados em ter também, será sempre mais razoável, para não criar assim métodos muito diferentes de trabalho, ser mais flexível, não ser muito mandatório numa fase de implementação de uma política já no início. Portanto, aqui eu acho que aqui não é crítico, porque nós podemos jogar sempre com esta nuance nas declarações, não é? Que eu estava aqui a apresentar, de fazer com que, estando os dados embargados, o autor pode se comprometer a, mediante um pedido adequado, facultar estes dados, apesar de eles estarem por alguma razão embargada. Mas vamos ao caso que é uma situação absolutamente crítica, em que um revisor de todo não consegue avaliar devidamente aquele paper se não conseguir aceder aos dados. E ele vai fazer isso, vai fazer chegar isso ao autor, né? E o autor vai ponderar, né? Apesar do embargo, vai ponderar o que é que poderá fazer para o seu interesse, em função de que a avaliação do seu manuscrito está em causa por essa razão, ok? A questão da declaração da disponibilidade de dados, nós vimos aqui um exemplo que vai lá, que cumpre ali a maior parte das dimensões, mas aqui eu acho que é sempre interessante nós tentarmos simplificar isto aqui dos vários níveis, em que há um nível em que nós encorajamos e há uma dimensão em que nós sugerimos que seja usada, que há ali uma condição para a publicação, e depois há uma obrigatoriedade na parte mais da política avançada, não é? Mas eu sinceramente penso que, para começar, há algumas dimensões também de uma política intermédia, nomeadamente a questão do depósito no repositório, poderá ser interessante vocês pensarem se isso é fazível ou não, depende um bocadinho do enquadramento. Nós, no caso da Minha Editora, para as revistas enquadradas na Minha Editora e da universidade, acho que estamos em condições de poder assegurar essa circunstância, por causa da existência de um repositório de dados na instituição, que pode servir como uma facility, caso não possa ser, caso o autor não tenha um local adequado para depositar os dados, ele pode usar um repositório e a editora dá essa solução, não é? A PLOS é um exemplo interessante do Data Availability Statement que têm, estes diferentes exemplos aqui, que eu coloquei aqui neste aqui, vem um pouco ali de uma fusão de coisas da Springer e da PLOS, que juntei aqui neste exemplo, desta declaração. Relativamente ao repositório de dados, há várias revistas que indicam muito concretamente onde é que se deve depositar. Também depois vai variando, revistas de uma dimensão mais abrangente não devem ser assim muito específicas, mas há revistas determinadas áreas, sei lá, da saúde e assim, que podem inclusivamente indicar quais é que são os bancos de dados onde os dados devem estar, que têm de estar obrigatoriamente para serem aceitos. Mas há algumas revistas que, se vocês fizerem pesquisas, ou da Elsevier, ou da Springer, ou assim, vocês vão ver que eles sugerem listas de repositórios, por exemplo, e há outras que simplesmente indicam que, se tiver num repositório confiável, devidamente listado no diretório de repositórios, Re3Data, ou agregado no OpenAIRE, ou num outro diretório como o Fair Sharing, ou com um selo de confiabilidade, Cortrust Seal, por exemplo. Não se listam repositórios, mas simplesmente indica-se a boa prática onde deve estar, não se afunila, não é? Pronto, isto são aqui outros exemplos de níveis de implementação. Claro que nós aqui podemos sempre ver estes exemplos de revistas
que vêm de editoras muito conceituadas e de dimensão internacional, e podemos achar que não conseguimos fazer isto para a nossa, mas se nós vermos estes componentes de uma forma mais simples, nós percebemos que estamos a falar de uma lógica de encorajamento, de uma lógica de esperar ver os dados num determinado repositório e que tenha um DOI para ser citado, ou de ser um mandato mais firme, vá lá. Pronto, eu espero que isto esteja claro. Agora reuso aqui também umas recomendações gerais que foram feitas no webinar do Pabin, que são genéricas, mas que acho que são interessantes e completamente compreendidas por vocês. Portanto, tentar que a política tenha uma linguagem muito simples e inequívoca, que seja facilmente entendida pelos vossos, pela vossa audiência, pelos potenciais autores e investigadores que publiquem na vossa revista. Isto aqui é importante. Portanto, quando falamos de política de disponibilização de dados, isto basicamente são princípios que nós seguimos de uma forma introdutória, e depois são indicações muito concretas do que é que o investigador deve fazer no processo de submissão. Tanto que depois, na própria declaração, ele vai assinar ou comprometer-se com uma determinada prática. Portanto, ali tem que ser uma linguagem muito inequívoca, que é uma declaração que ele está a assinar, e não pode assim restar muitas dúvidas. Ele não vai precisar de mandar 2 ou 3 e-mails para esclarecer uma assinatura que ele vai fazer, porque senão não simplifica o processo. Então, tanto linguagem inequívoca, sem contradições e de uma forma muito clara, acho que é o que é mais importante, e acho possível fazer-se quando as coisas estão a um nível de simples, até intermédio, julgo eu. Quando as coisas podem entrar num nível mais mandatório, eu já tenho que ir a um nível de detalhe e posso correr riscos de poder incorrer em alguma dúvida, mas acho que numa fase inicial, acho que não. Pronto, e depois neste processo, agora, a partir de agora, vocês também, quando quiserem, comentem. Portanto, eu acho que é o importante nós envolvermos os parceiros, poder ter, se calhar, fazer uma primeira redação com o apoio dos gestores, de algum membro do comitê científico, e ter até um autor que tenha publicado recentemente, em que eu lhe mostre e peça o feedback, como é que você reagiria relativamente a esta política e estes requisitos que nós estamos a apresentar. É uma estratégia interessante de envolver os stakeholders. Portanto, poder recomendar até alguns recursos, se houver aqui algumas dúvidas relativamente a onde depositar uma publicação, à importância de ter um identificador persistente para apoiar a questão da citação, e poder dar um ou outro exemplo para a importância destas questões. Pronto. Linguagem inequívoca, sem grandes contradições, para que seja simples o autor assinar a declaração. No processo de preparação desta política, poder ter o apoio de comitê científico, de gente experiente já na revista, ou até de editores anteriores, por exemplo, que eu possa pedir ajuda, de algum autor mais ativo lá na minha revista, e poder de algum modo obter aqui apoios de quem, por exemplo, para o caso do MIN, poder obter apoio da nossa parte do serviço de documentação e bibliotecas, que gere os repositórios e os seus serviços de ciência aberta. Portanto, que aí vamos apoiar, não é? E dar aqui soluções. É uma recomendação aqui geral. E pronto, e agora ficávamos aqui com algumas perguntas e reflexões. No quadro o que eu acho que é mais importante, e nós vimos isso de uma forma muito clara dos diferentes componentes, é nós podemos combinar, podemos começar de forma simples, acho eu, mas
até podemos ter alguma ambição, porque depois pode dar mais lógica à nossa política, por exemplo, incluir uma ou duas coisas do intermédio. E, sinceramente, a questão dos repositórios, da citação, acho interessante, até numa fase mais inicial. Evitar coisas obrigatórias acho interessante. E até não tenho assim uma política mais mandatória do ponto de vista de um editor, é interessante porque simplifica alguns processos, já sabemos que é aquilo que os nossos autores vão fazer, mas sinceramente no ecossistema de publicação nacional e das experiências que nós temos de revistas no âmbito académico, de instituições, sermos muito mandatórios fica mais difícil gerir, acho eu, e fica mais claramente mais difícil nós exigirmos assim tanto. Essas políticas mais mandatórias estão a um outro, talvez, nível editorial de alguns outros tipos de serviços. Mas é a minha reflexão agora final, que já estou nesse slide de reflexões. A minha insistência com a citação e com os repositórios é um pouco relacionado com este segundo ponto, de fomentar a partilha de dados, acho que é interessante. E pronto, e a necessidade de nós trabalharmos com outras pessoas, não precisamos também de fazer aqui um mega consórcio, um mega sínodo aqui para obter a opinião de muitos, mas envolver 3 ou 4 pessoas representando diferentes formas de ver e de interagir com a revista, acho interessante para nós podermos ou redigir ou validar o que redigimos relativamente para a nossa política. Pronto, e ficam ali os 3 pontinhos para comentários vossos. No caso dos repositórios, nós temos o Data Repositório na Universidade do Minho, e é muito prático, os investigadores que sejam da Universidade do Minho poderão usar o repositório para publicar os dados em forma aberta ou ainda fechada, e depois dizer onde estão ao editor, não é? Ou, caso seja alguém de fora da universidade, nós estabelecemos uma coleção específica para a revista e os autores podem depositar nessa revista. Portanto, aí já tem que haver uma intermediação, não é uma coisa automática em que no processo de submissão ele vai logo fazer isso automaticamente, ele tem que intermediar, tem que dizer, ok, eu não tenho onde depositar, vocês encorajam-me a publicar ou obrigam-me a publicar, a depositar num repositório, eu estou interessado, vocês têm a indicação aqui que podem usar esta coleção, deem-me por favor acesso, portanto a pessoa, depois nós aí damos as instruções como fazer, portanto a pessoa deve se registar, alguém que gera ou no editor ou aqui do lado do serviço da biblioteca vai autorizar aquele autor a depositar os dados e depois ele faz isso autonomamente. Só precisamos aqui intermediar relativamente ao acesso à coleção para ele poder depositar. Acham que foi útil, aqui é prático, eu acho que também aqui esta questão aqui de um exemplo aqui de uma declaração, acho que ajuda aqui também a tornar as coisas, às vezes, que podem parecer assim mais complexas, de uma forma mais simples. Os componentes, eu acho que aqui a virtude dos componentes é quase guiar-nos a redigir uma proposta. Portanto, eu vou escrever em 2 parágrafos uma proposta, uma política, eu vou escrever em 2 parágrafos a definição e o que dados é que são abrangidos e as exceções. Depois vou dizer se há algumas questões relativas ao acesso ou às permissões que eu dou, depois digo se indico ou não a necessidade de estar em algum repositório específico ou encorajo, portanto encoraja-se o uso de um repositório confiável que pode ser encontrado nesta lista, neste diretório ou neste serviço. Portanto, os componentes aqui é quase uma forma de nós irmos seguindo quase um template de construção de uma política, preenchendo a informação que nós consideramos essencial e intermédia ou avançada e ir escrevendo e tentar que depois o toolkit do Pabin, nesse aspecto, tem
tem exemplos para os diferentes níveis, ok? Mais reflexões, que nós ainda temos aqui um tempinho. Ou que queiram partilhar o que é que vos parece mais difícil fazermos. O que é que nos causa mais receio nós implementarmos na nossa revista, relativamente a estas indicações mais ou menos flexíveis, ou mais ou menos mandatórias. Querem partilhar, correr o risco de partilhar alguma coisa? Sim, posso falar. Claro. No caso, eu sou subdiretora da revista Vista, que é uma revista de cultura visual. Sim. E no nosso caso, os dados são um bocadinho talvez diferentes da maioria, não é? Por exemplo, se alguém faz um estudo sobre publicações num jornal, vamos imaginar, e consultou artigos do jornal ou imagens do jornal durante, vamos dizer, 5 anos. E depois usou, dessas consultas que fez, usou 10. E aparecem no artigo 3 imagens. Seria legítimo pedir a esse autor que fizesse uma espécie de banco de jornais todos sobre os quais incidem as conclusões, apesar dele só citar diretamente alguns? Sim, aí fica um bocadinho sim, aí pode haver algumas nuances, mas eu diria que numa política mais encorajadora da partilha de dados, diria que sim, não é? Por isso é que eu acho que é interessante nós arrancarmos sempre com encorajamento, não é? Porque numa política de encorajamento não fica depois um bocadinho à sensibilidade do autor, não é? E até é interessante, o autor até não estava a pensar e até pode naquele momento perceber que isso se transformou, se tornou interessante, não é? Eu acho que são práticas interessantes, acho eu, não é? A revista Vista tem um interessante exemplo, porque é um dos casos em que nós podemos já aqui é o único caso em que nós temos uma revista que tem uma coleção no Data Repositório e este exemplo deste dataset é um dataset muito rico, não é? E pode ser interessante aqui, portanto há aqui um dataset que foi associado a uma publicação, um artigo, mas veja aqui esse exemplo que está a dar, mas acho que nós temos aqui uma coisa recente, está aqui esta inclusão, este dataset é um dataset desse tipo que estava a falar, porque tem aqui imensas imagens, dezenas e dezenas de imagens. Tenho certeza que surgem deste dataset podem surgir vários papers, não é? Portanto, há sempre forma de conclusões, alguma imagem, algum dado que é mencionado num determinado artigo e pode ser apontado para este dataset, não é? Que está aqui disponível. Acho que este é um bom exemplo para esse exemplo que deu, não é? Sim. Acho que sim. O que pergunta, faz sentido, não faz sentido, é lícito, não é lícito? Numa política de encorajamento, que eu acho que é o que eu acho que eu estou aqui a tentar dinamizar, eu acho que é interessante ficar o investigador sensibilizado. Epá, será que isso até, não é? Será que era interessante eu fazer isso, não é? Numa política onde eu possa mesmo indicar, olha, tem aqui uma coleção, tem aqui um exemplo, e ele vê e até não tinha esse hábito e passou a achar interessante, vendo um exemplo semelhante de um dataset, porque não fazer isso? Depois vem aqui,
vai ver aqui, epá, esta pessoa já teve 134 views, já teve 200 downloads, isto dá aqui a forma de citar o meu output, portanto, pode gerar aqui dinâmicas interessantes, não é? Sim, ok. Uhum. Sim, é Por isso é verdade. que eu acho que é o mérito de uma política mais encorajadora, não é? Que é o nível, vá lá, intermédio e básico, que eu acho que pode aqui abrir muitas portas. É interessante do ponto de vista pedagógico para o investigador, mas é interessante para o editor, porque vai abrir aqui algumas portas interessantes, não é? Sim. E a revista Vista passa, por exemplo, a estar presente também, como eu estava aqui a ver, num repositório, não é? Num repositório de dados, e passa a ter um outro tipo de visibilidade, não é? E estes dados estão por aí, não é? Partilhados no Google, é mais um ponto de entrada para a revista, não é? Interessante, não é? Depois, por exemplo, no caso de entrevistas, Uhum. estou a imaginar um artigo em que se faça um trabalho sobre um autor, um pintor ou um fotógrafo, não interessa, mas que se fez também uma entrevista a esse autor, ou até a um conjunto de pessoas. Sim. Muitas vezes a autorização... Sim, pois claro que aqui depois estamos sempre Pois cada caso é um caso, não é? cada caso é um caso, e estamos sempre a pressupor que há boas práticas de gestão de dados. Claro que portanto, logo no início de um projeto de investigação, de uma investigação qualquer, os formulários de consentimento têm que estar devidamente preparados, quando se arranca para as entrevistas têm que ser devidamente assinados e documentados, e portanto depois assim estamos preparados para mas aqui nós a este respeito, aqui neste projeto do EduPlaces, por acaso já aqui você veja que as pessoas depositaram o guião da entrevista, portanto, é só para dar um exemplo, depositaram os dados, os perfis de percursos académicos e científicos que resultam mas também da análise feita, mas também o guião da entrevista e as próprias entrevistas, ok? Estão dentro deste dataset. Portanto, este tipo de coisas são... Dá para fazer e legalmente, não é? Sim, Estava a legalmente. pensar Claro que a na pessoa proteção dos indivíduos sim, claro que entrevistados, as coisas têm que ser devidamente, portanto, o autorizadas. consentimento tem que estar devidamente formulado, e se houver necessidade de anonimizar dados, as coisas têm que estar anonimizadas. Portanto, o repositório tem uns termos de uso, e a pessoa, ao usá-lo, tem que o respeitar. Portanto, a revista, mesmo que sempre estas coisas, e essa questão também é pertinente. É importante termos sempre a noção de que a revista, por exemplo, se encorajar ou se mandatar o uso de repositórios, ela não tem responsabilidades sobre más práticas do investigador. Portanto, porque nós estamos sempre a encorajar a darmos um DOI que foi depositado num determinado sítio, os termos de uso desse sítio, não é externo à revista, ok? Se a revista tivesse o seu próprio sistema, aí sim, não é? Mas, portanto, existem os termos de uso que estão aqui, quando alguém começou a usar o repositório, ele vai assinar os termos de uso, é a responsabilidade da gestão do repositório e do próprio autor que depositou os dados, não é? Não é essa preocupação que faz sentido, não é responsabilidade da revista. Uma má prática vai ficar visível pela revista, mas a má prática não vai ser de responsabilidade do editor nunca, não é? Até no fundo repartimos aqui olhares e responsabilizações. Sim. E acima de tudo, a editora contribui para boas práticas, não é? De gestão de dados e boas práticas de ciência aberta, de ciência em modo geral. E acima de tudo, acho que uma coisa boa, que era o meu primeiro slide, é que contribui para alinhamentos com as políticas. Portanto, as políticas dos dados são muito fortes para muitos financiadores, não são apenas recomendações da FCT, mas muito brevemente a FCT também vai ter políticas de dados. Nós aqui, no Minho, algumas pessoas aqui, nomeadamente o nosso diretor, contribuiu para a redação de uma política que está em análise
pelo board, que já esteve no board anterior de análise, em análise e agora também neste aqui, e portanto muito brevemente a FCT vai ter uma política também de disponibilização de dados que se os editores puderem estar alinhados seria interessante, não é? Era mais um contributo que facilitaria a vida porque muitas das nossas revistas beneficiam de investigadores que têm até bolsas, não é? Da FCT, etc. E portanto, como este projeto aqui, no caso, eles depositaram as coisas aqui como uma boa prática, não é? Vá lá. Okay, uma coisa obrigada. boa, que são os exemplos são uma coisa boa. Esta pergunta que faço também leva àquela sugestão que é ter uma política muito explícita, mas uma política que depois aponte para 2 ou 3 exemplos que as pessoas podem ver, que é para compreenderem quando se fala no repositório, quando se fala numa citação de dados, etc. Ok, nós já passámos um bocadinho da hora, mas e foi bom estas questões aqui. Tem no chat. Aqui uma pergunta no chat. Se existe alguma revista portuguesa que já tenha implementado uma política de partilha de dados e qual o repositório ou repositórios para qual aponta? Se sabemos. Sim. Sim, eu não conheço que seja a apontar para algum repositório em concreto. E, aliás, se alguém aqui conhecer e partilhe, eu acho que era muito importante. Nós temos mesmo que começar. Aqui o exercício eu acredito que aqui a mini editora pode ser um bom exemplo. Nós, quando tivermos a primeira, acho que depois podemos fazer aqui uma aplicação, não é? E a segunda parte da pergunta da Salima é importante. Eu sugiro sempre que não se aponte para repositórios específicos. Eu compreendo em algumas revistas eu compreendo que fará sentido, mas numas áreas muito concretas. Noutras eu julgo que será sempre melhor apontar para abordar sempre repositórios confiáveis, repositórios. Porque depois nos exemplos é que nós podemos dar exemplos, mas no encorajamento ou na indicação de repositórios, eu acho que se deve apontar para listas, diretórios e não repositórios em concreto. Depois podemos dar exemplos, não é? Podemos dar exemplos. E é engraçado que também eu fui acompanhando algumas editoras que até tinham as políticas e apontavam para algumas revistas, depois para alguns repositórios, que foram abrindo o leque um pouco mais e foram mudando um bocadinho essas instruções. Havendo revistas específicas em determinadas áreas, que sim, essas sim, apontam para... Se estão a falar de sequências moleculares, elas têm que estar num banco de dados específico. Mas não será aqui o caso. A Sofia Salgueiro partilha aqui que as revistas do SEX têm política de partilha de dados, encorajando a procurar no portal do Refree Data, a encontrar o repositório mais adequado. Ok. Obrigado, Sofia. E se a Sofia quiser partilhar um bocadinho do que está feito ou para onde é que vamos, em termos de SEX, seria também, seja à vontade. Estamos aqui numa partilha. Entretanto, posso aproveitar. Carla, envia-se depois os slides para essas pessoas ou eu partilho já aqui no... Sim, depois envio. E vamos disponibilizar a gravação no YouTube. Ok, a Sofia esclarece que neste momento incentivam, mas... Eu acho que é interessante começar por redigir uma política... É um piloto, sim. É importante começar por redigir uma política simples, encorajadora, com alguns incentivos, se calhar talvez mais concretos, como já perceberam que eu insisto na questão dos repositórios e dos DOIs, porque são as práticas que na prática vão resolver todos os links depois com os financiadores, ok? Acho eu. Com os dados FAIR, os dados citáveis, os dados localizáveis, etc. E testá-la com 1 ou 2 autores, ou 3 ou 4 autores, e depois publicá-la e pôr nos seus... E a Data Availability Policy, muito importante, né? E a declaração, desculpem, e a declaração
tentar tê-la explícita, não é? Que eu acho que isso é o mais interessante, não é? Que é poder, depois porque nós temos uma política, depois quando o autor está a submeter, ele declara algumas questões e já ficam também esclarecidas, não é? Porque isto também depois pode simplificar a vida ao autor, porque em alguns casos eles podem não, se forem encorajados, eles podem não se sentir tão confortáveis em indicar o nome onde está o identificador persistente porque não têm, mas por exemplo podem simplesmente dizer que os conjuntos de dados estão disponíveis junto do autor e portanto a pessoa é esta, não é? E peçam-nos que nós asseguramos, e o autor declara isto, não é? Ok. Ficaram aqui algumas partilhas aqui no chat, também com aqui o exemplo da vista, acho que também deu para falar aqui de várias coisas práticas. Nós voltaremos a estes assuntos, talvez no próximo ano, e será interessante ir partilhando, não é? Partilhando estas questões aqui, porque o que nós precisamos é de construir aqui uma comunidadezinha, estamos aqui alguns, não é? Aqui 18 ou 20, portanto, mais ou menos partilhamos as mesmas necessidades, vamos tentando encontrar juntos as melhores soluções, não é? Para desenvolver aqui alguns pilotos, algumas políticas embrionárias que podem ajudar, não é? Mas eu acho que é muito importante nós fazermos isto com alguma rapidez, porque depois nós também começamos a ver alguma decalagem entre os editores mais reconhecidos, portanto, os que apareciam aqui não é? neste screenshot, não é? E as nossas revistas de base institucional, portanto era bom que nós também já fôssemos tendo aqui estas boas práticas e não ficássemos assim muito afastados, porque noutras coisas não estamos, não é? Temos excelentes práticas de publicação, bons fluxos de trabalho, usamos bons sistemas, etc. E nesta parte dos dados era bom não nos afastarmos muito. Não sei qual é a vossa opinião sobre isto, mas era bom nós puxássemos um bocadinho mais, que exigíssemos um bocadinho mais disto. E pronto, tanto pelo apoio da editora, como também, porque a Susana Costa também está aqui com a Marisa, tanto por via do apoio no PABIN, que exorta sempre a algum potencial inovador nas revistas, portanto pode haver aqui apoio e ajuda, e portanto se vocês quiserem, façam chegar esses pedidos de suporte, tanto concretamente na editora, mas se for, porque há aqui outras pessoas que não são do Minho, podemos sempre apoiar, e até se nós formos sabendo já de casos concretos, que por exemplo a Salina perguntava, nós podemos até partilhar, não é? Acham que, sim. Mesmo que a revista não esteja na PABIN, é que eu sou assistente editorial do 13 e só uma é que está na PABIN. Ok. Sim, eu acho que sim. Estamos, sim, o RCAP e o PABIN tentam, portanto, não é, dinamizar boas práticas e para a comunidade, não é? O apoio é diferenciado, portanto acho que aí sim, também poderá haver. Qual é que foram os nomes que tu disseste? Desculpa, das revistas? Eu sou assistente editorial da Conservar Património, que está incluída na PABIN, da Revista Ciências da Terra e agora dos Anais do IHMT. Sim. Os Anais e a Revista Os Anais têm muito potencial para ter uma política de dados, não é? Tem de ser extraordinário. Sim. É a área da medicina, depois. Sim. Eu estou a tentar para a semana, pronto, assistir esta formação, porque para a semana tenho uma reunião com o editor-chefe da revista. No dia 20, e portanto assim já vou com a bagagem toda. Sim. Pedro, eu ia só dizer em nome do PABIN que sim, Salima, estamos disponíveis para ajudar mesmo as revistas que não estão no SARC. Obrigada. Nada. Ok. Pronto, não sei se transmiti as principais 3 mensagens que eu queria, portanto, agir, atuar já, porque há aqui essas razões, não é? Dos financiadores, de não ficarmos para trás. A segunda é começar de forma simples, não é? Start small e até mantê-lo simples durante
de preferência manter simples, start small and keep it simple, não é? E depois não, tentar, que é muito importante, e estas perguntas aqui da parte da Ana relativamente à Vista, ao exemplo da revista Vista, é tentar encorajar a termos boas práticas, tentando deixar claro que ao editor cabe uma parte, não cabe tudo, porque não é, ao editor cabe apenas a questão da disponibilização de dados, não tem nada a ver com outras nuances de gestão, porque essas são do investigador, da instituição, do projeto onde ele está. Ao editor é só a disponibilização de dados, por isso é que é muito importante, que eu insisto sempre, política de disponibilização de dados, não é outra coisa, não é sobre gestão de dados, não é sobre gestão e partilha, é de disponibilização de dados, que é a disponibilização ao público para ligar aos artigos e disponibilização aos revisores para fundamentar o artigo. Carla, tu é que mandas, já sabes que eu posso ficar aqui a falar até às 7 horas, mas não é esse o objetivo. Espero que tenha sido útil, fica a gravação, fica a apresentação, portanto, vamos ficar no compromisso de que podemos começar por algum lado, e fica aqui a disponibilidade minha, da Carla, para apoiar aqui na editora, com a ajuda da Susana e da Marisa, e também a disponibilidade do Pabinho para apoiar outras iniciativas nacionais, institucionais.